Quinta-feira, 2 de abril, bem-vindos a mais um Café com o Cocesa, aquele podcast que vocês ouvem passeando com o cachorro, lavando a louça, tomando café, ovo mexido, pão de queijo, cafezinho, evidentemente, já está no nome. E hoje é dia de falar de tênis feminino no Brasil, né? Esse assunto está pipocando aqui no Café com o Cocesa desde anteontem, porque teve uma pergunta do Pedro Melo sobre a inexistência desses torneios dos ITFs femininos no calendário, né, no Brasil este ano. Eu deixei para responder hoje ou no futuro ou um outro dia, depois que eu conseguisse apurar alguma coisa. E no começo de ontem, a Teliana fez um post falando justamente disso. Né? E a Teliana... Deixa eu ler a primeira pergunta do Pedro Melo, depois eu vou ler o que a Teliana postou. Pedro Melo escreveu assim: não que os brasileiros estejam aproveitando, mas nesse ano estamos tendo muitos challengers no Brasil, né? E evidentemente challenger é só masculino. Por que não temos mais torneios femininos nesse nível para que as meninas também tenham a chance de subir no ranking? E aí o Pedro está falando de ITFs, né? W15, W35, W50, W70, W100, enfim. Torneios de nível comparável a nível Challenger. E aqui é interessante posicionar, quem não é tão familiar com o tênis, o feminino e o masculino tem uma certa diferença, porque os Challengers, eles são só masculinos, eles são realizados pela ATP, são chancelados pela ATP, né? Então os torneios com premiação de 50 mil, 75 mil, 125, 175 mil dólares são chancelados pela ATP. Os torneios masculinos de 15 e 35 são feitos pela ITF, que são os M15, os M35. No feminino, até o nível 100, os torneios são feitos todos com chancela da ITF. Então é W15, W35, W50, W70, W100. Os 125 já são WTA. WTA 125 tem 2 no Brasil, houve 2 no Brasil ano passado, inclusive. Mas o Pedro está falando dos ITF. Né? E não tem... Se você abrir o calendário do circuito feminino no site da ITF agora, não tem nenhum torneio no Brasil marcado para a temporada inteira, o que é chocante, considerando que a gente teve 13 ITFs femininos ano passado no país. E agora, antes de eu responder, vou ler o que a Teliana postou, e a Teliana postou nas redes sociais dela assim: hoje fui dar uma olhada no calendário da ITF e da WTA e fiquei de queixo caído a perceber que até a data de hoje não há nenhum torneio previsto no Brasil esse ano, com exceção, claro, do WTA 250 de São Paulo, o SP Open. Quando me pergunta quais são as maiores dificuldades de ser tenista mulher no Brasil, parte da resposta está aí, além de tantas outras. Não poder competir em casa é muito triste. Ter que viajar o tempo todo e desembolsar uma fortuna todos os meses para seguir competindo é uma realidade que poucas conseguem sustentar. Por que será que é tão difícil fazer torneios femininos no Brasil? Lembrando que estou falando da situação atual e não dos anos anteriores, e que pode ser que surjam torneios sim. Tomara que isso aconteça. Ponto. Até mandei uma mensagem para a Teliana para saber se ela sabia de alguma coisa e se ela estava só fazendo um post criticando ou se ela realmente estava procurando respostas. E ela estava procurando respostas, ela não sabia. Né? E uma das coisas legais desse Café com Cocesa é que a gente debate assuntos diferentes em diferentes dias, mas... como tudo no tênis, né? As peças vão se encaixando aos pouquinhos. Outro dia alguém perguntou e eu respondi quais eram as consequências como é que afetava o tênis brasileiro esse caso do Vorcar, o Banco Master, BRB. E eu falava que o BRB tinha deixado de patrocinar a CBT, né? Foi um contrato que terminou em novembro do ano passado, não foi renovado. Expliquei que o presidente da CBT tinha esse plano de aumentar o número de torneios no país, que ele, né, quando a gente conversou em outubro do ano passado, na Costa do Sauípe, ele não falou os números exatos, mas os números eu sei, a CBT tinha 6 milhões de reais em receitas, aproximadamente ali, vindo de BRB e de Engie, e ele queria outro patrocinador que entrasse com um valor parecido, então ele queria chegar a 9 milhões de reais anuais, para aumentar o número de torneios.
Só que essa conversa foi em outubro, veio esse escândalo, o BRB não renovou, e o que aconteceu? Em vez de aumentar, essa receita diminuiu. E qual é a consequência disso? A consequência não, né? Uma das consequências disso, os torneios femininos desapareceram, né? E aí, vocês vão ver que uma coisa encaixa com a outra. Desses 13 torneios, desses 13 ITFs femininos que houve no Brasil ano passado, 8 deles pertenciam a algo que a CBT chamou de circuito BRB-ENGE. Torneios feitos por promotores diferentes, mas todos com dinheiro que vinha de patrocinador. E se não tem mais circuito BRB-ENGE, e eu não sei se o dinheiro da ENGE é suficiente ou não para ajudar algum torneio, né, ou para, sei lá, bancar metade desses torneios, até porque a CBT não falou, mas eu já vou chegar nessa parte, não teve torneio, né? Desses 8, não tem nenhum confirmado ano passado, né? Esses 8 foram um W50 e um W75 em Vacaria, um W35 em São Paulo, um W35 em Leme, um W35 em Rio Claro, outro W35 em Cuiabá e 2 W15 em Criciúma e Ribeirão Preto. Todos esses eram no circuito da RB-ENGE e nenhum desses está com a etapa repetindo esse ano de 2026. Os outros 5 torneios eram um W35 em São Paulo, que foi do Pinheiros, um W15 em São Luís, outro W35 em São Paulo, um W15 em São João da Boa Vista e um W15 em Mogi das Cruzes. E aí, vamos lá, é importante dizer isso aqui. Eu conversei com a assessoria da Trai Esporte, que é a mesma assessoria do Instituto Esporte, né? Eles usam o Instituto Esporte quando fazem torneios com lei de incentivo e usam Trai, a empresa, né, a pessoa jurídica, quando é um torneio de patrocínio normal, como eles fazem a Costa do Sauípe, por exemplo, é Trai, lá não é Instituto Esporte. Mas eles fizeram 3 torneios ano passado, se eu não me engano, um em São Paulo, um em São Luís e um em Mogi das Cruzes. Desses 3, esse de São Paulo, que foi no Pinheiros, vai acontecer esse ano. Ainda não está no calendário da ITF, mas vai acontecer. Então, a gente já pode dizer que os torneios não zeraram totalmente, tá? O torneio de São Luís, o que me falaram, está muito perto de ser confirmado, ainda não fecharam a data, mas está muito perto. Então, maravilha, se forem 2 torneios. O de Mogi das Cruzes não vai acontecer, porque essa história é até curiosa. O patrocinador do torneio é uma rede de supermercados que é do pai de uma tenista, a Laís Shibata. E a Laís Shibata vai para o tênis universitário, pelo menos foi a informação que eu tive, tá? Ela vai para o universitário, então não vai jogar o torneio, não vai jogar profissional e não vai ter o torneio, porque o patrocínio não vai existir mais. Foi a informação que eu recebi. Então, é o que tem no momento, até onde eu sei, esses 2 torneios, São Paulo e São Luís, que ainda não estão no calendário da ITF. Né? Para descobrir tudo, eu teria que falar com todos os promotores de todos os torneios para ver o que está perto de acontecer, o que não está, mas eu evidentemente não tive tempo de fazer isso nessa quarta-feira. Mas já é alguma coisa. Entrei em contato com a CBT e a frase que me foi enviada do presidente da CBT, o Alexandre Farias, é a seguinte. Eu vou ler, porque eu não tenho áudio, é só a frase mesmo. Os torneios femininos no Brasil seguem sendo uma prioridade para nós. No ano passado, realizamos mais de uma dezena de eventos e a expectativa é mantermos esse ritmo em 2026. O que ocorreu nesse início de temporada foi a perda do nosso patrocinador Master, o que acabou inviabilizando a realização de torneios nesse primeiro momento. Ainda assim, seguimos trabalhando intensamente na busca por alternativas e novas parcerias para viabilizar o calendário. Ou seja, ainda há esperança de que haja torneios, né, principalmente no segundo semestre. Segue a frase do Farias. Para se ter uma ideia, um torneio da categoria M15 ou W15 tem um custo médio de cerca de R$250 mil. Já eventos de maior porte, como o M25 ou o W35, podem chegar a valores entre 350 mil e 400 mil reais. Por isso, a atuação da CBT em conjunto com federações estaduais e promotores é fundamental para que esses eventos aconteçam. Estamos cientes e preocupados com esse cenário, mas temos convicção de que no segundo semestre, olha aí, especificou agora, segundo semestre, teremos um volume considerável de torneios femininos, possivelmente igual ou até superior ao que realizamos no ano passado. Fecha aspas, acabou a frase dele. Eu acho que ele está sendo otimista e espero que ele esteja certo, porque, né, ninguém vai estar torcendo contra isso.
Mas 8 torneios no segundo semestre seria maravilhoso se acontecesse. Não há, será que é possível, provável? Não sei. Possível é, né? Provável, já não sei. A vantagem, entre aspas, de se fazer eventos desse tamanho é que você encaixa no calendário sem muito problema. Não é que nem a ATP ou WTA, que você tem que comprar uma data, negociar isso com muita antecipação. Organizar um ITF em termos de estabelecer um lugar no calendário é mais simples ou menos complicado, digamos assim, né? Você tem que ver alguém da ITF, ver o local, tem uma parte burocrática, mas é mais simples de você dizer, olha, vai ser nessa data aqui e pronto. Então é essa questão, gente, não tem muito mistério. O BRB não renovou e houve esse impacto no calendário, tá? Repito, a intenção da CBT é copiar o que a Itália faz em termos de colocar muitos torneios no calendário e isso desenvolver o tênis de alto desempenho. É um raciocínio deles. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso por si só resolve o problema. Ajuda. Ter mais torneio nunca é ruim. Mas foi uma coisa que já aconteceu no Brasil e não foi solução para nada. Eu sempre falo isso, a gente pegar os calendários ali de 2012, 2013, teve muito Future. E eu lembro de ter uma conversa com o Jorge Lacerda, presidente da CBT na época, e ele falava que, olha, na época a CBT ajudava pagando taxas de arbitragem, pagando, né, dando as bolas para os torneios e tal. E eu lembro dele ter conversado comigo, se não me engano, em 2014 ou 2015, quando esses torneios já começaram a diminuir, e ele falar algo do tipo, mas era brasileiro ganhando de brasileiro ou brasileiro dando ponto para argentino. E que o nível dos torneios não era bom o suficiente para estimular, para fazer com que os brasileiros subissem de nível. Foi a conclusão dele, não minha. Não acho que ele errou por muito, não. Eu vi muito torneio, até torneio vencido por brasileiro, com chaves fraquíssimas. E teve ocasião ali, teve torneio, teve tanto torneio, que teve professor de tênis entrando em chave principal, gente que não estava mais jogando, que resolveu jogar para ganhar ponto e ganhar dinheiro. O nível não subiu, tá? Não sei se tivessem mantido essa política e esse investimento por 5, 6 anos, se o nível subiria, se esses casos iam parar de acontecer, porque é feio, né? Você tem um torneio que, é um professor do clube que está ali jogando, sabe, professor que é um primeira classe, mas não é um profissional, não é legal. Aí entra o tenista do clube que tá lá e tem lugar na chave, vai lá e entra. Não é bacana. E passa a ser pior quando nem nesses torneios fracos os brasileiros ganham. Então, sabe? Enfim. Mas é essa a situação. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. A CBT tem esses planos, vai haver torneios, não é que vai desaparecer tudo, mas talvez não haja 13 torneios como no ano passado. É isso. Agora deixa eu ler 2 perguntas aqui que os apoiadores mandaram. A primeira tem a ver com isso também, mas pulando para o lado do masculino. A Fernanda Ferreira pergunta assim: você acredita que um dos brasileiros que sobraram no Challenger de São Leopoldo tem alguma chance de ganhar o torneio? E o de Campinas da semana que vem? Qual tenista estaria mais perto de não deixar mais uma vez um estrangeiro ganhar aqui? O Meligeni deu um baita puxão de orelha essa semana de que os brazucas não estão ganhando aqui. Essa é a pergunta. Vamos lá. Vamos abrir a chave de São Leopoldo aqui. Tem o Paulo Saraiva nas quartas de final, que para mim já é uma surpresa. E vai pegar o Dellien, o Dellien que não é o Hugo, né? É o Murkel, é o outro. Isso numas quartas de final. Quem mais está vivo ainda? Tem o Felipe Meligeni, que ganhou por abandono na primeira rodada. Tem o Gustavo Eide, vai pegar o Prado Ângelo. Eu gosto muito do Prado Ângelo, sabia? Eu acho um bom tenista. E é isso, é o que tem, né?
Óbvio que essa chave aí, como Meligeni, que ele pega o Lacerna, que é 355 do mundo, não é ruim, né? Se ele ganhar, pode pegar o Wade nas quartas. Mas tem o Hugo Dellien na ponta, né, dessa chave aí, que em tese é um tenista mais forte. Mas, cara, eu acho que numa semana boa o Gustavo Wade pode, né, ganhar um torneio. A chave não tá forte. Tem o Dias Acosta, tem o Varilhas, eles se enfrentam nas oitavas. São nomes mais interessantes. Eu acho que na parte de cima da chave, um dos dois, né, deveria chegar na final. E na parte de baixo, o Dellien é o cara mais experiente aí, mas o Pradoangelo é um bom tenista. Pode ter tanto uma semifinal boliviana, Dellien contra Pradoangelo, mas pode ter o Wade aí. Eu acho que o Wade está num momento melhor que o Meligeni, pode surpreender, pode ganhar. Acho que o problema dos brasileiros, de modo geral, é consistência. Até quando um vai bem e faz uma semi, uma final, ou ganha um challenger, que não tem sido tão frequente, mas até quando isso acontece, é raro a gente ver o cara ter 2 semanas consistentes, ou 3 semanas de semi. Até isso é difícil, sabe? Tô nem falando de título. Isso é que me incomoda. Eu não vejo um tenista, nenhum deles. E aí, né, inclui o Boscardin, inclui quem mais? O Danielzinho tá na chave também, né? Não é uma chave muito forte essa de São Leopoldo também não, né? É bom que se diga. Mas, e alguns nomes interessantes já caíram, né? O Barrios Vera perdeu do Murkel, que era o cabeça 1, né? Ele perdeu do Murkel dele aí na primeira rodada. Não é uma chave assim espetacular, mas tem o cabeça 2 que é o Dellien, o 3 que é o Pradoangelo, ainda está vivo. Mas meu problema é muito mais com consistência, com regularidade, que é o que pesa nesse nível Challenger para você dar esse salto e se aproximar dos ATP, se aproximar do top 100 e tal, né? Até o Meligeni, que já teve ali alguns anos 140, 150 do mundo, deu uma estacionada nesse ranking e nunca teve uma consistência de tipo maior que isso. Ele era consistente na inconsistência. Ele tinha assim, 3 semanas boas no ano, 4 semanas boas no ano, mas só. Então é complicado, né? E a gente não tem visto isso com outros brasileiros de modo geral, né? Com o Puccinelli andou lesionado, mas assim, nem na fase boa dele ele era um cara tão consistente assim, de semanas seguidas tendo resultado. O João Lucas também não é um cara que você olha, nossa, toda semana ele está muito bem. Ele é 212 do mundo. O Boscardin também não. O Thiago Wilde tem outro tipo de dificuldade. Vai tentar inclusive voltar em Campinas, né? Ele teve uma lesão agora. Eu falei com o Duda Matos, técnico dele lá em Miami. A lesão foi grau 2, não foi simples, então ele vai. O plano era tentar voltar em Campinas, não sei se vai acontecer. O Thiago Monteiro está num momento bem complicado, teve até bons resultados aí, uma boa campanha outro dia, mas também não, sabe, tá indo e voltando, e o ranking dele hoje é 275, né? Então, o Wade, o Marcondes empolgou tanto no Rio Open e depois não saiu nada consistente dali. Felipe Meligeni, Eduardo Ribeiro, Puccinelli, Danielzinho. Então, consistência aí, sabe? Acho que qualquer um deles pode chegar em Campinas, fazer um puta torneio e conquistar o título. Pode, né? Seriam favoritos? Acho que hoje não. Mas todo mundo, todos desses que eu citei aí, João Lucas, Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Puccinelli, Eide, todos esses a gente já viu jogar no nível bom bastante para ganhar um Challenger. Mas não tem como não estão mostrando. Felipe Meligeni também. Mas nenhum deles está mostrando isso. Igor Marcondes também, esqueci de falar do Marcondes agora. Mas sabe, minha questão é muito mais com consistência. E aí acontece isso, que os argentinos vêm e começam a ganhar ponto no Brasil. E aí a gente volta para aquela discussão, mas ter mais torneio no Brasil ajuda os brasileiros, ajuda os argentinos. Na verdade ajuda todo mundo do continente, né? Se é mais fácil para os brasileiros viajarem aqui, é mais fácil para os argentinos também. E eles têm essa de se precisar ficar viajando 6 meses, eles viajam 6 meses sem voltar para casa, ficam na raça.
Brasileiros não são tantos que fazem isso, né? E é essa a minha questão. Mas, respondendo a pergunta da Fernanda, acho que esses nomes podem ganhar. Até o Thiago Wilde, se voltar jogando bem. Mas, cara, nenhum deles a gente tem visto fazer 4 partidas seguidas boas. 5 partidas seguidas boas, né? O histórico recente não é animador. A gente já viu todos eles jogarem bem para ganhar a Challenger, mas recentemente não. E a última pergunta é da Michela Guimarães. Ela fala assim: Ale, se você fosse o Peniza, como escalaria o time do Brasil para jogar a Billie Jean King Cup? Digo, quem você colocaria para jogar em cada confronto? E ela escreve assim: já que não temos muito assunto rolando, vamos brincar de ser capitão. Então, Michela, a grande dificuldade aí é que a gente tem os times escalados, mas a gente não sabe quem vai jogar e quem não vai jogar de fato. Porque Billie Jean King é isso, escala, bota lá na lista, mas chega na semana tem desistência. Então, assim, a gente pega a Argentina tem a Júlia Riera, mas depois tem a Giovannina, Capurro, o Ergo e Marcos. Deve jogar a Giovannina e a Capurro. Acho até que a Capurro é uma boa tenista, não tem nada especial também no tênis dela, mas é uma lutadora ali de correr, devolver bola e tal. É um jogo chato de se fazer. Também está no grupo do Brasil Chile, que está com a Antônia Vergara, a Fernanda Labrana, a Rima Gonzalez e a Camila Rodeiro. E o Peru, que tem a Dana Guzmán, Romina Cuno, Jaime Valdez, e Letícia Bassan e Silvana Farrado. Cara, não tem nenhum time aí imbatível, né? Até a Argentina com a Riera de número 1 é ganhável. Agora, quem eu escalaria, tem a questão do ranking, né? Porque o que acontece? A número 1 joga contra a número 1 e a 2 joga contra a 2. Então, se você quer escalar, por exemplo, a Naná como número 1, você não pode escalar a Gabi ou a Candiotto. E aí você tem que ir com Naná e Vitória. Vitória faria o jogo contra o número 2 adversário. E aí é questão de casar, né? Quem vai jogar contra quem. Eu não acho que a Argentina vai jogar sem a Riera. Então quem é melhor para jogar contra a Riera? É a Gabi? É a Naná? Se o Peniza acha que é a Gabi, beleza. Eu acho que a Naná tem jogo para ganhar da Giovannina e da Taborda. Da Capurro, Taborda. Eu chamo de Capurro, mas eu tô olhando Taborda porque tá escrito aqui. Mas eu acho que a Naná tem jogo e aí o Brasil iria pra dupla, decidir na dupla. E aí a Luísa e mais uma, que eu botaria com a Naná. Mas aí sou eu falando porque acho que a Naná no saque facilitaria a vida da Luísa. Mas a Gabi é o nome mais experiente do time. E se a Naná fizer o segundo jogo, for um jogo longo, pode ser que seja exigir demais tirar a Naná da quadra e botar ela de volta logo para jogar a dupla e decidir confronto. Lembrando que são confrontos de um dia, né? Número 1 contra número 1, 2 contra 2 e a dupla para decidir. Então tem isso. Se a Naná fizer o segundo jogo, um jogo longo, a Luísa vai jogar com quem? Eu acho que eu botaria ela com a Gabi. A Vitória, não sei, acho que não. Então é difícil falar, né? Porque a gente fala que, por exemplo, a Colômbia não está no grupo do Brasil, tá? Mas pode ser um adversário do Brasil na semifinal, que é o jogo que classifica para manter o time para os playoffs, né? A Osório vai jogar, a Arango vai jogar, a Lizarazo vai jogar. É um time forte esse da Colômbia para um zonal. E a Osório tem tido resultados bons contra tenistas de peso. Talvez hoje, se olhar para esse grupo todo do zonal, ela é a mais forte. O México, por exemplo, na lista que está aqui, está sem a Sarasua. O Peniza até falou que a Sarasua talvez fosse jogar. Na lista que está no site da Billie Jean Cup, ela não está aqui. Mas a Vitória Barros também não está nessa lista. Então, sabe, Billie Jean King é meio difícil fazer esse tipo de previsão. Mas, inicialmente, para começar a confronto, a gente não tem a ordem ainda, né, dos jogos, mas eu iria com a Gabi e Naná. Deixava a Gabi nos jogos duros e a Naná para ganhar da número 2 adversário, que eu acho que a Naná é quem tem mais condição de fazer isso. Mais do que a Candiotto, mais do que a Vitória. Hoje. Mas aí, né,
como eu falei outro dia, o Peniza vai vê-las treinando, vai sentir quem tá confiante, quem não tá, e aí decide. Eu acho que a ideia dele é essa. Ele falou isso pra mim, não acho que ele estivesse falando da boca pra fora, né, que vai ver durante os treinos, porque tem jogo todo dia, são 4 confrontos, né, se o Brasil classificar, claro, né, mas 3 na fase de grupos e 1 para definir quem avança. Então acho que dá pra, né, acho que o Brasil vai mudar simplistas, vai revezar, e muito disso acho que vai depender dos treinos e de como elas estiverem jogando, porque, né, a Gabi é mais experiente, eu iria com ela, né, começaria a semana com ela como número 1, mas vai que ela faz um jogo ruim ou 2 jogos ruins, e aí você vai pro terceiro jogo precisando classificar, precisando ganhar, e você insiste com ela, ou você bota a Naná de número 1, e aí a número 2 teria que ser a Vitória, porque a Candiota está na frente da Naná. Ou você bota a Candiota de número 1, acho arriscado. A não ser que você, sei lá, enfim. Tem opções, né? Tem a boa e velha opção de queimar a número 1. Você vai para um jogo perdido, sei lá, Brasil e Colômbia. Eu acho que a Osório ganharia de qualquer uma do Brasil. Então você pode botar Candiota como número 1, achando que o Candiota vai perder, e você queima Candiota, né, entre aspas, e bota a Naná para jogar contra o número 2, que aí ia ter uma chance maior do que, por exemplo, botar a Naná como número 1 e a Vitória como número 2, e a Vitória, eu acho que, né, estreante e tal, teria um pouquinho mais de dificuldade contra a Arango, se a Arango for número 2 da Colômbia. Então tem um jogo aí de xadrez que é interessante, mas que é muito difícil a gente prever sem saber quem vai estar lá, quem vai jogar, e sem ver, né, como é que as brasileiras vão jogar as primeiras partidas, os primeiros confrontos, e aí ver que ajuste o Peniza vai fazer no time, né? Mas é interessante. Só não dá para fazer muito o papel de capitão aqui, Michel, porque são muitas variáveis, né? São muitos intangíveis que não dá para imaginar agora. Mas a gente pode sentar na mesa de bar e ficar meia hora especulando aqui. Vai jogar fulano, fulano joga assim, fulano joga assado. Estilo casa, estilo de jogo, casa confiança, um monte de coisa. Mas é isso. E por hoje é só, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Volto amanhã. Um abraço.